Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Direito em 20 minutos. E essa vez eu prometo que eu vou deixar ele em até 20 minutos. Hoje nós vamos tratar sobre um tema que muita gente cobra, que muita gente, principalmente gente que já estuda, evidencia como um dos temas mais importantes de direito penal, que é o princípio da legalidade. Vocês vão ver que o princípio da legalidade vocês vão utilizar ele muito, seja numa prova objetiva, seja numa prova dissertativa ou mesmo numa prova oral. Eu falo que essa parte principiológica do direito, principalmente penal e processo penal, vocês vão sempre utilizar. Então é sempre bom o aluno, o candidato, ter um domínio desse assunto, um domínio dessa parte da matéria, porque com certeza vai subsidiar muito das suas outras fases, que não seja objetiva, né, uma dissertativa ou mesmo uma prova oral. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Moacir Neto, sou delegado da Polícia Civil aqui de Minas Gerais já há mais de 12 anos, quase 13. E sou, de fato, um apaixonado pelo desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento pessoal que apenas o concurso público pode te proporcionar. Nós temos uma mentoria específica para candidatos que estão estudando para o concurso de delegado ou para carreiras policiais, e lá a gente tenta realmente abarcar a sua preparação como um todo. Eu digo que seria muito bom se a gente pudesse pausar todas as áreas da vida para a gente focar, para a gente se dedicar única e exclusivamente ao estudo para concurso, mas a gente sabe que não é isso que acontece. Muito possivelmente você tem que conciliar os seus estudos com o trabalho, com o filho, com a mulher, com o marido, enfim, com uma série de outros compromissos. E muitas das vezes, se você não tiver um apoio, seja logístico, seja técnico ou mesmo motivacional, você vai deixando isso aí se perder ao longo do tempo e acaba, como a grande maioria que estuda para concurso público, desistindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo referente aos conteúdos técnicos que a gente tem. Inclusive, convido vocês a assistirem os nossos outros vídeos de aulas de direito em 20 minutos. Fizemos de direito constitucional, fizemos de direito penal e vamos aí criando uma bela de uma biblioteca para vocês revisarem alguns conteúdos pontualmente, principalmente aqueles conteúdos mais cobrados, né? Convido vocês a curtirem, a deixar os seus comentários, seja referente a uma dúvida que vocês tenham à exposição, ou mesmo sugerindo novos temas, sugerindo novas matérias aí para a gente poder abordar e trazer para vocês, principalmente das 4 principais matérias de concursos para delegado de polícia, que seria constitucional administrativo, penal e processo penal, tá certo? Manda esse vídeo para algum amigo que esteja estudando para concurso público e precisa realmente dar aquela revisada em alguns conteúdos, principalmente conteúdos importantes, a exemplo do que é o conteúdo de hoje, princípio da legalidade. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula. Então, hoje falaremos sobre o princípio da legalidade, um princípio aí dentre os mais importantes do direito penal ou mesmo do direito como um todo, afinal de contas, muito atrelado à ideia que a gente vai trabalhar inicialmente do Estado de Direito, a relação entre o Estado de Direito e o princípio da legalidade. Estado de Direito nada mais é do que a configuração de uma limitação ao poder do soberano. E isso se dá, ou pelo menos se deu em grande medida, lá nos primórdios desse princípio, que a gente remonta ali às revoluções, a Revolução Francesa, remonta à própria Carta Magna, o princípio, a época do iluminismo, né, o movimento iluminista, mas fato é que essa limitação se dá por meio da lei, e é de fato o que a gente vê acontecendo, daí a gente dizer que o princípio da legalidade possui um viés político muito forte, possui um viés, uma dimensão política muito evidente. E, claro, entendendo a lei como única fonte para proibição e imposição de condutas. A gente tem uma máxima no direito de que você só é obrigado a fazer, aliás, que você só é obrigado a fazer aquilo que a lei determina que você o faça, e você pode fazer tudo aquilo que ela não proíbe, pelo menos não expressamente, tá certo? Eu trouxe para vocês uma parte aqui do que o professor Paulo Bonavides traz no livro dele, e vou pedir licença para ler. O princípio da legalidade nasceu do anseio de estabelecer na sociedade humana, regras permanentes e válidas que fossem obras da razão e pudessem abrigar os indivíduos de uma conduta arbitrária e imprevisível da parte dos governantes. Então a gente está vendo ali aquela ideia de limitação e mais do que isso, uma ideia de igualdade. A partir do momento que você limita o soberano, você coloca em pé de igualdade todo mundo que está sujeito ali àqueles fatos, sujeito àquela sistemática.
trouxe para vocês algumas funções do princípio da legalidade, dentre elas, proibir a retroatividade. A partir do momento que você tem uma lei definindo que aquela conduta é crime, significa então dizer, por consequência lógica, que tudo aquilo que vem antes da lei, que aconteceu antes da lei, uma vez que você não tinha essa imposição legal, não seria crime, não seria possível essa retroação daquela conduta. A proibição Proibir a criação de crimes pelo costume, afinal de contas, precisa-se de uma lei. Proibir a analogia in malam partem. A lei deveria ser escrita, estrita e certa. Nós vamos ver mais à frente ali, principalmente, alguns desdobramentos. Mas, desde já, a gente já entende que, em função do princípio da legalidade, principalmente da legalidade estrita, nós vamos ter a proibição do uso da analogia in malam partem, para poder prejudicar o réu. E, por fim, proibir incriminações vagas e imprecisas. E isso vai até ao encontro do fundamento jurídico da legalidade, a gente vai tratar mais à frente também. Para que você tenha uma lei que impeça ou que iniba o comportamento de terceiros, pelo menos o comportamento desviado, você tem que deixar aquela lei explícita, você tem que deixar aquela lei clara, de fácil acesso para todos os componentes da sociedade, para que a partir daquele momento ele decida se ele vai contrapor ou não aquela lei. A gente trabalha também a diferença entre legalidade formal e legalidade material. Em que consiste? Olha só, a legalidade material é como se a gente contentasse que a norma, para ser válida, ela precisa unicamente obedecer aquele trâmite para sua promulgação. Então, simplesmente obedecer aquele processo legislativo. Nós falaríamos de uma legalidade formal, o que o professor Ferraioli traz como uma mera legalidade. Por outro lado, quando você, além de precisar obedecer aqueles trâmites formais, né, a formalidade processual, procedimental para a criação daquela norma, você deve obedecer, inclusive, ao conjunto de valores que impera. Então, você tem que criar uma lei que obedeça aqueles trâmites legislativos, mas que também esteja em consonância com o ordenamento jurídico como um todo. E a partir desse momento, nós falamos, então, em legalidade material e, por consequência, uma estrita legalidade, não apenas uma mera legalidade, beleza? Quando a gente fala de legalidade no âmbito do direito penal, outra dúvida que surge, que a gente precisa comentar, é a respeito da possibilidade ou não do tratamento de direito penal, de tratar de alguma matéria de direito penal por meio de uma medida provisória. Na promulgação da Constituição, nós não tínhamos uma vedação explícita, expressa, a respeito dessa vedação, né, a respeito de tratar ou não de direito penal em sede de medida provisória. Então havia uma discussão sobre a possibilidade ou não. Muitos afirmavam que seria um desrespeito à separação dos poderes, uma vez que você estaria atribuindo a possibilidade de proibir uma determinada conduta ou de impor uma determinada conduta a um único indivíduo, ao presidente, e não a uma discussão legislativa e democrática através de um procedimento legislativo, né, enfim, através de uma discussão sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Falavam outros também que, nesse caso específico, o que você estaria fazendo era apenas modificar a iniciativa, porque aí, nesse caso, como a medida provisória precisaria ser referendada por meio do Congresso, aí, nesse caso, o Congresso apreciaria ali a validade ou não daquela medida provisória, e claro, além do fato de precisar observar os pressupostos de uma medida provisória, que seria a relevância, a urgência, né. Então, no direito penal não se poderia falar nessa relevância e urgência para fins de atribuir, a fim de impor uma conduta ou mesmo vedar uma conduta. Mas fato é que tivemos a emenda constitucional 32 e que proibiu tratar de direito penal por meio de medida provisória. Mas, ainda assim, a divergência ou a discussão doutrinária e jurisprudencial, ela permanece, ela remanesce. Por quê? Porque agora tem doutrinadores que defendem o seguinte: olha, tudo bem, você não pode criar condutas criminosas, né, você não pode criar crimes e você não pode impor sanções por meio de medida provisória. Mas nós poderíamos tratar, por exemplo, de um comportamento mais benéfico, de temas mais benéficos ao réu, àquele indivíduo que está, por exemplo, respondendo a um processo criminal. Aí, nesse caso específico, poderia, um tratamento mais benéfico, tratar, uma medida provisória, tratar sobre aspectos de direito penal, beleza? E aí, fazendo aqui, claro, uma rápida distinção entre legalidade e reserva legal. A legalidade é como se nós entendêssemos a possibilidade de normatização de um determinado assunto por meio de uma lei,
por meio de um decreto, por meio de um regulamento, enfim, por meio de algum outro ato normativo. Esse seria o princípio da legalidade. Hoje, principalmente no pós-positivismo, neoconstitucionalismo, nós falamos também em juridicidade, não apenas legalidade. É como se a gente analisasse não mais a lei em si, mas o ordenamento jurídico como um todo. Então, essa é a distinção entre legalidade e reserva legal. Por quê? Quando a gente fala em reserva legal, nós estamos restringindo a lei em sentido formal, no caso, a lei ordinária no âmbito do direito penal. Existem doutrinadores que defendem, inclusive, a exemplo do Rogério Greco, ele defende que a matéria penal ela deveria ser reservada, inclusive, à lei complementar, que deveria ter um tratamento mais rigoroso no tocante à tramitação, no tocante à mesma revogação dessas leis. Mas fato é que o que nós temos é a reserva legal e o que deve tratar de direito penal é a lei ordinária, beleza? Falei basicamente com vocês no início, sobre os fundamentos do princípio da legalidade. Esses são interessantes porque vocês precisam realmente saber e principalmente para discorrer eventualmente uma prova dissertativa ou mesmo uma prova oral. Vamos lá. Os três fundamentos do princípio da legalidade são os fundamentos político, o fundamento democrático e o fundamento jurídico. No fundamento político, nós estamos falando da, da delimitação, ou pelo menos da observância por parte do executivo ao que foi decidido ali pelo legislativo, ao que foi imposto ali pelo legislativo. Então, há que se falar no fundamento político quando a gente pensa ali na separação de poderes. Por sua vez, o fundamento democrático diz respeito que traz a seguinte ideia, de que a lei ela é fruto de uma manifestação legislativa, que, por consequência, é feita por meio de seus membros que são eleitos pelo povo. Então, são representantes do povo. Então, a partir desse momento, nós temos um fundamento democrático por parte da observância do princípio da legalidade. E, por fim, esse fundamento jurídico diz respeito ao que eu mencionei com vocês no início. Olha só, a lei penal, para que ela cumpra uma das suas finalidades, inclusive, que é essa finalidade dissuasória, de você evitar, de você desestimular a prática de determinados delitos pelas pessoas. Para que você tenha esse efeito, você deve ter uma lei escrita, você deve ter uma lei estrita, certa, clara, trazendo, então, aquela conduta que é punida, aquela conduta que é vedada e sua consequente sanção, para que então aquele indivíduo decida pelo cometimento ou não daquela infração. Mas fato é que esse é o fundamento político. Quando a gente fala de princípio da legalidade, a gente tem que necessariamente ler o artigo 1º do Código Penal, que diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Eu lembro que a minha primeira aula de direito penal na faculdade, meu professor, o professor Paulo Sérgio, ele fez a gente repetir essa frase aí umas 15, 16 vezes, falou que era a frase que a gente tinha que levar pro resto da vida, e de fato parece que está sendo assim. Mas enfim, algumas ponderações sobre esse artigo 1º, vamos lá. Quando a gente fala que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, eu quero que vocês leiam determinadas expressões de outra maneira. Por quê? Quando eu falo que não há crime, significa que não há infração penal. Por quê? Porque a gente sabe que crime é uma espécie. Então a gente tem crime e tem contravenção. Então a lei deve prever previamente tanto o crime quanto a contravenção. Não existirá crime, não existirá contravenção sem lei anterior que o defina. Da mesma forma, a pena. Eu quero que vocês leiam pena como sanção penal, que seria então o gênero, porque nós temos como espécies a pena e temos a medida de segurança. Então vejam vocês que sanção penal é o gênero, dos quais são espécies pena e medida de segurança. E tanto em uma quanto na outra, tanto na pena quanto na medida de segurança, deve haver uma lei prévia cominando essa pena, essa sanção. Tá certo? Então fiquem atentos aí a essa ideia, a essa leitura do artigo 1º. Outro ponto, que isso vai muito ao encontro ali das consequências, objetivos que a gente viu inclusive nesse outro slide, nas funções, né, do princípio da legalidade. E temos esses desdobramentos, que é entender a reserva legal, que nós tratamos inclusive da diferença entre reserva legal e legalidade. A anterioridade é aquela questão de você não poder ter uma conduta tida como criminosa se não havia uma lei proibindo aquele comportamento. A taxatividade, que a lei deve ser escrita, estrita e certa, até tomando como referência ali o fundamento jurídico,
do princípio, e mais do que isso, ela deve ser necessária. Perfeito? E aí a gente passa ao estudo, então, da norma penal em branco, que necessariamente deve vir junto com o estudo da legalidade, tá? A norma penal, a gente pode classificar ela quanto ao conteúdo da seguinte forma: a gente pode ter uma norma que seja completa e uma norma que seja incompleta. A norma completa é aquela que pode ser aplicada de plano, que ela não precisa de nenhum complemento, seja de ordem valorativa, seja de ordem normativa. E eu trouxe como exemplo para vocês o artigo 121, matar alguém, prevendo então a sua respectiva sanção penal. A gente não precisa de um juízo de valor a respeito do que é matar, a respeito do que é alguém, a gente não precisa de nenhum complemento normativo para nos dizer o que é matar, para nos dizer o que é alguém. Então temos aqui uma norma penal completa, diferentemente da norma penal incompleta. Na norma penal incompleta, nós precisamos de algum complemento normativo. Agora, a norma penal aliás, precisamos de algum complemento, seja ele normativo ou valorativo. Então, a norma penal incompleta do tipo aberto, né, que seria um tipo aberto, seria aquele tipo que demanda realmente um complemento, mas um complemento valorativo. E o que quer dizer um complemento valorativo? Que significa que o juiz, na aplicação do caso concreto, ele vai valorar aquela expressão, vai valorar aquela elementar do tipo, e aí então vai considerar se trata ou não de uma atividade criminosa. E um exemplo claro aqui é o do 154 do Código Penal, que é a revelação de segredo que você tem por conta da profissão. Então veja você, revelar alguém sem justa causa. Percebam que essa expressão, essa elementar do tipo justa causa, ela se trata aqui, né, então, de um tipo aberto. Por quê? Porque deve haver uma valoração do juiz no caso concreto para o que seja considerado ou não justa causa. Porque se houver justa causa, não há que se falar em crime. Se não houver justa causa, aí teremos a figura delitiva nesse caso específico. Temos também a norma penal em branco. Enquanto que o tipo aberto demanda um complemento valorativo, a norma penal em branco demanda um complemento normativo, ou seja, ela precisa de uma outra norma para que haja realmente a complementação ali daquele tipo penal e, consequentemente, seja aplicada. E aí ela também se divide em norma penal em branco própria, em sentido estrito ou heterogênea, que seria o exemplo por excelência que as doutrinas, enfim, todo doutrinador, professor fala, que seria o crime do tráfico de drogas. O artigo 33 do Código, o artigo 33 da Lei de Drogas, por exemplo, traz lá vários núcleos, várias condutas que são combatidas, enfim, ou fornecer drogas. E a gente precisa de um complemento normativo para falar o que é droga. Só que nesse caso, na heterogênea ou norma penal em branca própria, o complemento normativo se dá por instâncias normativas diversas. Então a gente tem a lei, no caso a lei de drogas, e nós temos o complemento que se dá por meio de uma portaria, que seria a portaria 344 da Anvisa, que prevê quais são as substâncias que vão ser consideradas como droga. E aí a gente tem um exemplo, então, de norma penal em branco própria. Diferentemente da norma penal em branco imprópria ou em sentido amplo ou homogênea. Por quê? Porque o complemento normativo da norma penal em branco imprópria, ela se dá por meio das mesmas instâncias legislativas, ou seja, é uma lei complementando uma outra lei. E a gente pode ter uma norma penal em branco imprópria homovitelínea e heterovitelínea. A homovitelina, nós temos como exemplo o artigo 312, que prevê o crime de peculato, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor, qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então vejam vocês que para a gente aplicar esse tipo penal, a gente tem que entender o que é funcionário público. E para entender o que é funcionário público, nós nos valemos lá do 327 do mesmo Código Penal, ou seja, de uma lei de uma mesma hierarquia, para dizer o que é funcionário público. Então é um exemplo de norma penal em branco imprópria homovitelina. Por outro lado, a norma penal em branco imprópria heterovitelina se dá quando o complemento se dá pela mesma instância legislativa, porém em um outro diploma normativo. No caso, o artigo 236 do Código Penal, que fala do crime de contrair casamento induzindo em erro essencial ou outro contraente, o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento,
que não seja casamento anterior. Então veja que esse impedimento, para a gente saber quais são as causas de impedimento matrimonial, nós temos que nos valer lá do Código Civil. Então perceba que a gente está indo em outro complemento, em outro diploma normativo. Aí nesse caso, ainda assim uma lei, né? Então teríamos um exemplo de norma penal em branco imprópria heterovitelínea. O professor Rogério Greco, ele fala que ser homovitelíneo ou heterovitelínea está relacionado ao ramo do direito. Se o complemento se dá por uma outra norma do direito penal, por exemplo, de direito penal, seria homovitelínea. Se ela se dá por um complemento de uma lei de um outro ramo do direito, por exemplo, direito civil, aí teríamos uma norma heterovitelínea, beleza? E aí temos também a norma penal em branco ao revés ou invertida, que é quando o complemento se faz necessário para fins de se ter o preceito secundário, ou seja, a pena, e não o tipo penal, né? E o exemplo que a doutrina traz é do crime de genocídio, da lei de genocídio. Nesse crime, não há previsão de uma pena, mas faz a remissão dessa pena lá para a pena do homicídio. Então seria, conforme a doutrina fala, norma penal em branco ao revés. E, por fim, a norma penal em branco ao quadrado, que seria aquela norma que demanda um complemento, que por sua vez demanda um outro complemento. O exemplo que a doutrina traz, e a jurisprudência fala também, é do crime do artigo 38 da Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Fala o seguinte, ó, destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente. Mas o que seria floresta considerada de preservação permanente? Nós temos que ir lá no Código Florestal achar o que é considerado floresta de preservação permanente. Só que dentro do Código Florestal faz também uma remissão a instrumentos normativos emanados de chefe do executivo, que podem considerar espaços especialmente protegidos por meio de decretos. E aí, nesse caso específico, você teria que ir lá no decreto para poder entender o que é um espaço especialmente protegido, para cair ali naquele conceito de floresta especialmente protegida, né, floresta considerada de preservação permanente, para cair nesse crime do 38. Então, seria norma penal em branco ao quadrado, beleza? E aí, vou tratar com vocês agora de alguns entendimentos jurisprudenciais, coisa rápida aqui, para não poder demorar também, a gente ficar ali nos 20 e poucos minutos. O primeiro deles, pessoal, quero que vocês tomem bastante atenção, porque muita gente boa está errando. Olha só, a tipicidade do crime de tráfico de drogas se configura pelo transporte de substâncias que, individualmente, constituem ou são precursoras de entorpecentes, mesmo que a combinação dessas substâncias não conste da lista de substâncias proibidas da Anvisa. Entendimento recente aqui do início do ano passado, do início do ano de 2025. E o que foi esse caso específico? Olha, um determinado indivíduo foi abordado saindo de uma comunidade lá do Rio de Janeiro e com ele foram apreendidos vários frascos contendo substâncias transparentes. No primeiro momento não se sabia do que se tratava. Posteriormente, a perícia revelou que a mistura daquelas substâncias, ou seja, a mistura final, o produto final, não era uma substância que constava ali na portaria da Anvisa. Então, a rigor, não se tinha uma substância que constava ali no rol da portaria 344 da Anvisa. Porém, ela era composta por outras 3 substâncias e essas sim eram previstas ali como substâncias proscritas na portaria da Anvisa. Entretanto, a própria perícia delimitou que, por um simples procedimento de separação, você conseguiria obter cada uma daquelas 3 substâncias, essas sim, proscritas. E aí veio o STF, se manifestou a respeito disso, veio os tribunais superiores se manifestaram a respeito disso e falaram o seguinte, o STJ no caso, né? Falaram o seguinte, olha, principalmente o parágrafo 1º do 33, que traz aquela figura equiparada, ele trata dos insumos, ele trata dos produtos, das substâncias que vão ser precursoras para a droga. Então, nesse caso específico, ainda que o produto final não conste na lista específica, aquela conduta perpetrada por conta dessas 3 substâncias de fácil obtenção por meio de um processo simples de separação e que constem na lista da portaria, aí sim teríamos o crime de tráfico caracterizado, beleza? Então fiquem bastante atentos, porque muitas vezes o aluno desavisado, ele chega, lê isso daqui e fala o seguinte, olha, não, peraí, legalidade estrita, reserva legal, se não está aquela substância específica ali prevista na portaria, não pode ser considerado crime, quando em verdade temos o oposto, beleza? E aí, por fim, um outro julgado agora do STF, aqui recente também de 2023. Ele fala o seguinte, olha,
O artigo 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados, União, Estados, DF e municípios, respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal, artigo 22, inciso 1º da Constituição. Olha só, o professor Rogério Sanches, ele trata no livro dele a respeito das normas penais em branco que demandam ou que têm a possibilidade de uma atuação legislativa por instâncias legislativas diversas. Então seria como se a norma federal que trata de direito penal, afinal de contas é uma competência privativa da União tratar de direito penal, como se ela fosse complementada por normas estaduais ou por normas municipais ou distritais, por exemplo. Então, o professor traz essa análise a respeito disso. E o STF veio e determinou, falou assim, olha, não há uma desobediência ao princípio da legalidade ou mesmo a competência privativa da União. O fato de ter uma norma estadual, municipal ou distrital complementando aquela norma federal, não implica em inconstitucionalidade, porque o crime já foi previsto. O que se está fazendo é simplesmente uma complementação. E isso se deu lá na época da pandemia, em que haviam normas estaduais ou mesmo normas municipais prevendo ali aquela situação de calamidade pública e, consequentemente, implicava ali naquela figura delitiva. Então, foi muito interessante a gente ter essa manifestação do STF a respeito disso, e o professor Rogério Sanches trata muito bem no livro dele. Agora, com relação à norma penal em branco, até mesmo para a gente sedimentar esse assunto aqui e fechar, tem muitos doutrinadores que questionam a constitucionalidade ou não dessa norma e falam o seguinte, olha, nada disso. Princípio da legalidade, estrita legalidade. Qualquer figura criminosa, qualquer figura típica deve vir estritamente prevista em uma lei. Não pode haver uma complementação por uma portaria ou por algum outro dispositivo infralegal. Já foi questionado isso, mas fato é que os tribunais superiores já se manifestaram a respeito da constitucionalidade da norma penal em branco e não entendem que há aqui uma violação à Constituição, uma violação a essa competência ou mesmo uma violação à legalidade. Pessoal, então chegamos ao final de mais uma aula, tentando aqui me ater ao máximo ao período de 20 minutos, pelo menos período de 20 minutos de exposição, né, tirando a introdução e a finalização aqui do vídeo, mas fato é que chegamos até o fim. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like aqui no vídeo, comenta a respeito da aula, deixa sua dúvida, deixa alguma sugestão de tema, se inscreve no canal caso não seja inscrito e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente traz, seja referente a esses conteúdos mais técnicos, mais informativos ou mesmo os conteúdos mais motivacionais que a gente tenta sempre trazer para vocês aqui, tá certo? Então, muito obrigado, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e vejo vocês nas nossas próximas aulas. Até lá, tchau, tchau.